O IN Entrevista é um oferecimento. Redes sociais Praia de Itapoá. Jornal Impresso Itapoá Notícias. Redes sociais Itapoá 24 horas. Site de notícias Tribuna de Itapoá. Joinvilense e frequentadora assídua das temporadas de verão itapoenses, doutora Aline Vasti Ferrandim é a juíza da segunda vara da comarca de Itapoá desde outubro de 2018. No último dia 13 de setembro, a magistrada conversou com o canal IN Entrevista, ocasião em que falou sobre os trabalhos do Poder Judiciário local. Eu sou o Thiago Gusso e está começando o IN Entrevista. Olá, hoje o IN Entrevista recebe doutora Aline Vasti Ferrandim, ela que é juíza de direito titular da segunda vara da comarca de Itapoá. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você hoje, com todos os seus ouvintes. Obrigado, a gente agradece, uma satisfação enorme recebê-la e obrigado por ter aceito participar aqui conosco. Doutora, antes de mais nada, resumidamente, como é que teve o início da sua história com Itapoá, enfim, do momento que você veio, assumiu, né, a segunda vara da comarca aqui de Itapoá? Então, Thiago, eu, na verdade, eu sou joinvilense, né, então já conheci Itapoá desde a infância. Na verdade, na minha adolescência, eu passei muitas temporadas de verão em Itapoá, sempre gostei muito da cidade, tanto, né, pela belíssima praia, a extensão de areia, o mar, água muito limpa, né, então Itapoá sempre foi um atrativo muito grande da minha parte. E quando eu passei no concurso no ano de 2017, eu atuei como juíza substituta, então passei por diversas cidades. Mas no momento em que eu tive que optar por entrar na carreira, por assim dizer, que é exatamente o momento em que você passa a ser titular de uma unidade, eu deixei passar algumas outras cidades, algumas outras opções, mas quando surgiu Itapoá, eu não pude recusar justamente por conhecer a cidade, por gostar da cidade. Então, me inscrevi e Itapoá passou a ser a primeira comarca em que eu iniciei trabalhando como juíza titular. Que legal. Que bacana essa relação, né, já existia de antes também. Eu acho que isso contou para a sua decisão. Enfim, a gente fica muito satisfeito que você tenha escolhido Itapoá. Você está em Itapoá desde 2018, né? Isso, cheguei em Itapoá em outubro de 2018. E na magistratura? Na magistratura eu comecei em janeiro de 2017. E deixa eu te perguntar, e aí você assume Itapoá, que estrutura você encontra no judiciário aqui? Enfim, como que vocês trabalham hoje aí na comarca? Então, quando eu cheguei em outubro de 2018, fazia apenas 10 meses que a comarca havia feito a divisão. Como muitas pessoas, né, têm conhecimento, Itapoá era a vara única. Então, existia somente uma vaga para juiz que cuidava de todos os processos da cidade. Mas como Itapoá ela foi crescendo e junto com o crescimento da cidade houve o crescimento do número de processos, o Tribunal de Justiça entendeu que era importante fazer essa divisão por matérias e com isso criou mais uma vaga para juiz em Itapoá. Então, no início de 2018, Itapoá passou a contar 2 varas judiciais. Hoje nós temos a primeira vara e a segunda vara. E a primeira vara, quem é o titular é o Dr. Walter Santin Júnior. Então, logo surgiu então essa segunda vara. Eu, em outubro, já passei a ser titular da segunda. A estrutura da comarca como um todo, ela é uma estrutura que possui atualmente 26 servidores concursados, trabalhando então em 2 cartórios, porque existem 2 gabinetes, 2 cartórios, porque cada juiz conta com a sua equipe e com os servidores para poder dar andamento a esses processos. Então, nós temos uma estrutura em relação ao número de servidores, ela está preenchida. Atualmente, né, nós temos assim a questão física do fórum, ela até também seria revista. Porém, por conta da pandemia, o próprio Tribunal de Justiça ele andou paralisando algumas reformas que começariam, mas a estrutura como um todo de Itapoá,
ela está dentro dos parâmetros dessas comarcas, né, no estado que contam com 2 varas judiciais. E você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, o que tramita na primeira vara e na segunda vara, quais são as distinções entre elas? Então, Thiago, na segunda vara, eu vou falar um pouquinho da segunda vara, que é a minha unidade, né? Na segunda vara, hoje, eu respondo por todos os processos criminais da cidade, também todos os processos que tratam da fazenda pública. O que é fazenda pública? Seria qualquer ação que tenha como parte, seja autor ou réu, o município, o estado de Santa Catarina. Então, essas seriam as ações que nós chamamos referentes à fazenda pública, que abordam o direito administrativo. Também tramita na segunda vara de Itapoá as ações de uso capião e as ações de registros públicos, além do executivo fiscal. Então, hoje, essas são as matérias abordadas na segunda vara, todo o restante tramita, por sua vez, na primeira vara com o Dr. Walter. E os principais desafios do Poder Judiciário em Itapoá? Quais são? Quais vocês consideram ser os principais desafios, né? Então, Thiago, o primeiro desafio que eu percebi em Itapoá quando cheguei foi a quantidade de processos. Em outubro de 2018, assim que eu cheguei na comarca, só na segunda vara existiam mais de 20 mil processos. Isso acontecia por conta de um número muito grande de processos de executivo fiscal. Então, ao longo deste período, o próprio Tribunal de Justiça ele criou uma vara especializada lá na capital e, a partir de então, os processos novos de executivo fiscal de Itapoá passaram a tramitar nesta nova unidade, o que desafogou um pouco a nossa vara também. Mas entre os desafios estão esta regularização, porque nós estamos passando por um período em que hoje todos os processos que tramitam são processos virtuais. Então, nós não possuímos mais aquele processo no papel que o advogado ia ao fórum, levava em carga para o seu escritório e depois trazia. Essa realidade mudou. Porém, como o número de processos físicos em Itapoá era um número muito expressivo, nós estamos, desde que eu cheguei, desde outubro de 2018, estamos diariamente trabalhando no sentido de transferir todo esse processo, todo esse acervo físico para um acervo virtual. E, infelizmente, Itapoá, ela não contou com uma força-tarefa, que nós costumamos chamar, que muitas vezes o próprio tribunal ele encaminha mais servidores para auxiliar nessa transição. Itapoá não teve essa sorte, até porque com a chegada da pandemia isso também ficou muito prejudicado. Então hoje somente os servidores que atuam em Itapoá trabalham, né, diariamente, além de dar andamento aos processos que estão em trâmite, eles também precisam trabalhar diariamente nessa digitalização dos processos. Então esse eu considero um dos primeiros desafios, que é regularizar para esse novo mundo virtual todo esse nosso passivo de processos físicos, porque isso demanda muito tempo, muito trabalho dos servidores, o que acaba prejudicando um pouco o andamento dos processos. Então, são muitas atividades para um número relativamente pequeno de servidores. Então, entre os outros desafios que nós possuímos na comarca de Itapoá, também podemos apontar a própria quantidade de processos ajuizados. Mas esse é um problema não só da comarca, porque é um problema nacional. Então, muitas ações são ajuizadas e o Poder Judiciário ele insiste em tentar incentivar o diálogo, a conciliação. Muitos casos podem ser resolvidos sem ter que vir ao Judiciário, porque a cada vez que um processo chega ao Judiciário, ele automaticamente acaba contribuindo para a morosidade dos processos, né? Para que não ande tão rapidamente, porque nós temos que lembrar que temos apenas 2 juízes na comarca e, atualmente, o número de processos que estão em trâmite em Itapoá está aproximado de 10 mil processos. Então, cada processo ele demanda uma análise muito cuidadosa, muito atenta, existem diversas audiências. Então, para compatibilizar tudo isso, acaba sendo um pouco difícil, de modo que o excesso de ajuizamento de feitos, que muitas vezes poderiam ser resolvidos de forma consensual pelas partes, sem a necessidade de ingresso no judiciário, ele acaba também contribuindo
e se tornando, né, um desafio, mas é um desafio a nível nacional, porque isso não acontece somente na nossa unidade. A gente vê alguns casos bem, posso dizer, pitorescos, que chegam a instâncias muito maiores e que você percebe que daria para dar uma solução muito mais caseira, muito mais fácil, e que realmente isso deve travar processos bem mais sérios, né? Deve atrasar, enfim, deve ser um problema sério mesmo. Você cita no começo da resposta sobre 20 mil processos. Esses 20 mil eram em trâmites ou 20 mil que vocês têm que digitalizar? Então, essa era a realidade lá em 2018. Esse número imenso de processos, a sua grande maioria, era executivo fiscal. E quando houve, então, a criação dessa vara especializada da capital de Florianópolis, eles passaram a puxar essa competência. Então, os processos que tramitavam aqui, ao invés de serem analisados pela juíza da segunda vara, passaram a ser analisados lá pela comarca pela capital, na verdade. Apesar de eles puxarem esses processos para Florianópolis, muitos processos ainda ficarão aqui, porque para chegar até Florianópolis, precisa que o nosso cartório judiciário faça essa digitalização. Então, é como se fosse um trabalho de formiguinha. Nós temos os nossos servidores da segunda vara que são extremamente competentes, dedicados e trabalhadores, e eles estão fazendo esse trabalho sem força-tarefa, o que muitas outras comarcas tiveram esse auxílio, né, para facilitar. Nós, infelizmente, não tivemos. Então, esse trabalho manual é que acaba dificultando um pouco o andamento. Mas, assim, nós já estamos numa situação muito melhor, tanto que hoje o nosso número de processos já baixou muito. Na segunda vara, tramitam aproximadamente 6 mil processos, entre todas aquelas competências, né, que eu expliquei, todas aquelas matérias que tramitam na segunda vara. Já que você citou até a pandemia, houve uma interferência muito grande da pandemia nos trabalhos de vocês? Como é que foi esse período? Acho que ainda estamos, né, um pouco nesse período ainda, né? Sim. Com a chegada da pandemia, acabou agilizando um processo que já vinha sendo discutido no Tribunal de Justiça. Antes da pandemia já existia o chamado teletrabalho. Inclusive, na segunda vara de Itapoá, nós tínhamos uma servidora que trabalhava em teletrabalho. Então, ela não comparecia fisicamente na comarca de Itapoá, mas tinha toda a rotina de atribuições e tarefas que ela fazia da casa dela, mediante supervisão. Com a chegada da pandemia, o tribunal ele teve que adotar uma nova forma de trabalho, e isso se expandiu para todo o estado com a chegada do chamado home office, né? Então, esse home office, que nós sabemos que existe na esfera privada também, ele passou a ser rotina diária do Poder Judiciário. E, apesar da dificuldade inicial, os feitos obtidos com o home office, eles foram tiveram tanto sucesso que o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina chegou a ganhar premiação do CNJ a nível nacional como um dos tribunais de maior produtividade nesse período. O que acontece? Com cada servidor trabalhando da sua casa, cada servidor teve que montar um escritório particular dentro da sua residência. Fazendo isso, de certa forma, contribuiu para a concentração de muitos servidores. Então, aquele servidor que antes trabalhava numa sala com mais 5, 6 pessoas e que escutava, né, hora falando de um processo, hora de outro, isso, de certa forma, interrompia um pouco a sua atividade. A partir do momento que esse servidor foi para a sua residência, se fechou no seu escritório, passou a fazer a sua rotina, né, diária, trabalhar com os processos, porque nós temos, né, os nossos sistemas todos informatizados. A produção deste servidor ela foi tão elevada que chegou a esse ponto do tribunal iniciar uma política favorecendo, estimulando para que os servidores passem a trabalhar neste home office. Então, atualmente, o nosso fórum ele já está aberto, ele já recebe atendimento, mas ele prioriza esse atendimento virtual. Nós temos, então, servidores trabalhando dentro da comarca de Itapoá, mas num sistema de rodízio. Não é mais, hoje não temos mais todos os servidores dentro do fórum,
mas não tenha dúvida de que todos os servidores estão trabalhando, inclusive batendo ponto virtual, e sobre a rede de fiscalização muito grande e que se reflete nos resultados da nossa unidade, que foram, sem dúvida, a produção foi muito superior ao período em que o trabalho era integralmente presencial. Que legal. Então dá para dizer que foi extremamente positivo, até pelos resultados. Que legal o reconhecimento também em nosso nome. Parabéns a toda a equipe, né? Que a gente imagina que para ter um reconhecimento desse foi muito trabalho também. E a gente sabe que vocês são merecedores disso. Obrigada, Thiago. O Tribunal assim, de Santa Catarina, ele realmente é muito reconhecido a nível nacional justamente por essa inovação nas políticas, sabe? Então, assim, os números da produção do estado inteiro foram números, assim, que chamaram muita atenção e foram números muito satisfatórios a nível de exemplo mesmo para o país inteiro. E recentemente foi realizada a campanha Justiça pela Paz em Casa, na comarca. Não sei se é uma campanha, enfim, estadual ou nacional, né? Mas foi realizada na comarca. E aí eu queria perguntar para você como é que surgiu essa ação. Foi uma iniciativa, não sei se foi do Conseg ou do Tribunal de Justiça, ou do Poder Judiciário local, né? Você pode me falar um pouco sobre a participação de vocês? A campanha, Thiago, é uma campanha do Conselho Nacional de Justiça. Então, ela tem todo ano, ela é feita a nível nacional. E falando do nosso estado, então, de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, ele faz um cronograma e os magistrados de cada cidade, eles escolhem qual período vão lançar essa campanha na sua cidade. Então, no começo desse ano, eu já havia discutido com o Tribunal de Justiça para que em Itapoá acontecesse nesse mês de agosto. Então, ao chegar o mês de agosto, nós fizemos uma reunião com todas as autoridades da cidade, esclarecendo a respeito dessa campanha, que é a nível nacional, levada à frente pelo CNJ, e conversamos no sentido: olha, qual a nossa estrutura em Itapoá? Como nós podemos fazer essa campanha ter bons feitos na nossa cidade? Então, o Conseg nos auxiliou muito nessa campanha, por meio, né, da própria criação de todos os logos, a questão das publicações nas redes sociais. Então, o Conseg, assim, foi fundamental nessa parceria com o Judiciário. E a ideia da campanha, a prioridade dessa campanha é fazer com que os processos envolvendo violência doméstica contra a mulher, eles tenham prioridade de tramitação. Então, neste período, foi feito um mutirão a fim de priorizar o andamento destes processos. Em conjunto com essa medida, foram, então, tomadas ações em conjunto com as outras autoridades, a fim de divulgar dentro da cidade de Itapoá o tema da violência doméstica. E, por meio dessa divulgação, conscientizar todas as pessoas, abordar a respeito do tema, fazer com que todos os itapoaenses tenham conhecimento do assunto, porque é somente por meio deste conhecimento que se pode efetivamente combater a violência doméstica. Então, a ideia da campanha foi abrangeu esses dois pontos, tanto a prioridade do andamento dos processos, quanto levar esse diálogo a toda a comunidade. A gente percebe, eu que lido com jornalismo local, o quanto esse tema é relevante para Itapoá. Inclusive, a gente recebe algumas críticas, porque a gente não divulga muito esse tema, mas aí há uma dificuldade de compreensão também da sociedade, de que divulgar isso é expor vítima, enfim, tem toda essa questão que a gente particularmente entende correto isso, mas existe essa dificuldade mesmo, porque realmente, de fato, tanto a justiça são processos geralmente que tramitam em segredo de justiça, eu acredito, né? E realmente a gente não pode divulgar e eu vejo isso como correto. Mas, assim, eu te pergunto, é um tema que assim, pelo que a gente recebe de denúncia, é uma preocupação mesmo de Itapoá, essa temática especificamente, né? Então, Thiago, primeiro eu parabenizo você da imprensa por ter essa consciência, porque nós sabemos que às vezes a população não compreende por que a imprensa não divulga. Então, assim, primeiro, meus parabéns por ter essa consciência, por fazer um jornalismo de qualidade e até aproveitando para esclarecer para os eventuais ouvintes que realmente, por mais que a sociedade queira saber o que aconteceu, às vezes a divulgação pela imprensa ela pode prejudicar o andamento deste processo. Então, nós devemos lembrar, ter em mente
E quando acontece um crime, para que esse processo se inicie, para que as provas sejam coletadas e que para no final tenha uma sentença, o caso ele tem algumas provas que não pode simplesmente vir à tona, seja pela proibição legal, mas seja mesmo pelo próprio êxito do processo. Então, às vezes, se a imprensa simplesmente passa a divulgar sem nenhuma responsabilidade, ela pode prejudicar o processo e lá na frente impedir que aquele agressor seja inclusive punido. Então esse cuidado é muito importante para garantir que no final, quando sai uma sentença, essa sentença saia adequada ao caso concreto. E depois, no momento em que a sentença for divulgada, aí a imprensa pode, à vontade, abordar todos os detalhes, todos os pontos que aconteceram, mas é importante esse cuidado. E em relação ao tema na nossa comarca, algo que eu acho assim, muito interessante já inclusive divulgar, é que após a campanha, nós já fizemos uma reunião com várias autoridades da comarca, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, junto com o CONSEG, a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que a ideia seria nós iniciarmos grupos reflexivos na comarca. Esses grupos reflexivos teriam como alvo tanto homens quanto mulheres. Então, num primeiro momento, seria destinado para as mulheres vítimas de violência doméstica, para que, por meio desses grupos, que irá contar com um psicólogo e com toda uma equipe de apoio, essa mulher possa ser orientada, possa, inclusive, buscar a sua independência financeira, possa romper este ciclo de violência por meio de um fortalecimento. E, de um outro lado, nós criaremos também um grupo para os homens agressores. Então, esse homem que foi agressor, a literatura já aponta, a experiência, a jurisprudência mostra que a simples aplicação de uma pena, às vezes, não é suficiente. Às vezes, o mais importante é ensinar este homem, através do diálogo, explicar para ele que determinada conduta é uma conduta machista, é uma conduta que gera uma violência contra a mulher. Então, a ideia seria criar esse grupo reflexivo para homens, e em eventuais casos em que tenha alguma medida protetiva aplicada contra este homem, entre as medidas protetivas que ele vai ter que cumprir, seria a participação neste curso. E neste curso, ele poderia, por meio de conversa com psicólogos e com também toda uma equipe de apoio, tentar tentar obter a maior compreensão deste tema e quem sabe assim ter a chance de mudar e de se tornar um cidadão melhor, que tenha esse respeito pela mulher e que passe a efetivamente combater também a violência doméstica. Eu acho que é uma questão cultural, e realmente essa ação tende a trabalhar nisso. Eu achei bem interessante, bem bacana. Eu não sei se vocês têm, e se pode divulgar também, alguma questão estatística. Enfim, se Itapoá, por exemplo, está dentro da estatística de estado ou não? Itapoá tem mais casos, tem menos casos? Uma estatística comparativa nós não temos neste momento, mas em relação ao período da pandemia, foi possível analisar que ingressou na segunda vara uma média de 5 pedidos de medida protetiva por mês. Este número eu considero um número elevado para o tamanho da cidade de Itapoá. Então, nós temos conhecimento de que os casos de violência doméstica na cidade, infelizmente, compõem um número que chama atenção. Então, por isso se mostra tão fundamental, tão necessária a adoção dessas medidas para abordar o tema, não somente quando já chega em juízo, mas, inclusive, antes, tentar conscientizar toda a população antes que o caso vire um caso de Maria da Penha. Doutora, a gente vai caminhando para o final dessa excelente conversa. Você tem mais alguma consideração que você queira fazer sobre o trabalho de vocês, enfim, sobre a comarca, sobre os temas que a gente abordou? Consideração que eu acho muito importante fazer nesse ponto é esclarecer a toda a sociedade local que nós passamos por um período de pandemia, que foi um período em que as pessoas necessitaram ficar presas dentro de casa, evitar com que a doença se alastrasse, e isso acabou, infelizmente, trazendo alguma confusão sobre os serviços disponíveis na cidade. Importante mencionar que, durante todo este período da pandemia, ainda no período em que o fórum estava fechado e sem atendimento,
toda a equipe ela esteve trabalhando em home office. Então, em nenhum momento o fórum ficou fechado, né, sem, né, atuação, porque, em verdade, todos os operadores estavam trabalhando de suas residências, inclusive batendo ponto, inclusive mostrando uma produção superior até ao ano anterior. E agora, com a retomada gradual e parcial, né, do atendimento, o fórum ele está aberto já no horário normal de expediente. Não é toda a equipe que está lá, mas é uma porcentagem bem menor. No entanto, nós temos todos os meios de comunicação e acesso para que possa ser possível abordar qualquer situação de um processo já em trâmite. Inclusive, temos até um computador disponibilizado na comarca de Itapoá. Caso uma pessoa vá até o fórum, não consiga conversar com algum servidor, ela já é direcionada para um computador com um fone, onde ela irá falar de modo virtual também com o atendente. Então, assim, eu acho que é importante que toda a comunidade ela fique tranquila e amparada, consciente que o fórum já está aberto, já está recebendo toda a comunidade, mas também está fazendo atendimentos de forma virtual. Inclusive as participações nas audiências, caso alguma pessoa seja intimada para participar de uma audiência, ela tem duas opções. Ela pode tanto participar pelo seu WhatsApp, só acessando um link que será enviado e ela faz a participação de forma virtual, ou ela pode se dirigir até o fórum, onde terá uma pessoa para recebê-la e participar, então, também da audiência. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer, doutora, essa conversa que foi muito esclarecedora para mim, eu tenho certeza que para muita gente que vai assistir também. Dizer que foi muito didática, inclusive. Parabéns pela forma como você trata dos temas. Assim, é muito bacana poder ter essa conversa de uma área tão distinta para tanta gente, de uma forma tão acessível, né? Para que com certeza qualquer pessoa que vai assistir vai poder compreender o que a gente conversou. Agradeço de verdade essa oportunidade, foi um prazer conhecê-la e um prazer poder fazer essa entrevista. Thiago, eu que agradeço, né? Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, já conhecia antes mesmo de nós, né, conversarmos no dia de hoje, então te parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho. Realmente hoje a nossa conversa foi uma conversa excelente e eu gosto de pontuar que a população ela precisa sim estar mais próxima do Poder Judiciário para poder conhecer um pouco mais o nosso trabalho e, ao conhecer o nosso trabalho, inclusive contribuir da forma possível, seja para o andamento dos processos, seja para a participação nos atos em que ela for convocada. Então, eu agradeço muito a oportunidade e o espaço, foi uma excelente conversa. Que bom, nós que agradecemos, nós adoramos também.